pela manhã. Sem mais delongas, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Provérbios. Provérbios 25, versículo 2. Pode deixar aberto aí. Nós não vamos ler agora, mas antes eu quero dar um contexto do que a gente vai falar essa manhã. O tema dessa palavra é te conhecer. Nós vamos falar um pouco sobre conhecer a Deus. Esse é um texto... Cadê o João? O João está lá em cima? João Freitas. Eu falo bastante esse texto com o João. Esses dias a gente estava até conversando, né? E é algo que Deus tem falado ao meu coração bastante sobre a nossa caminhada cristã e o quanto nós precisamos avançar nisso. Inevitavelmente, você vai precisar passar por essa etapa. Quando você conhece a Jesus, você ouve coisas lá antes de você se batizar, né? Você precisa abrir mão da sua vida, você precisa abrir mão das suas vontades, você precisa sonhar os sonhos de Deus, você precisa viver em santidade, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Mas uma das etapas da nossa vida cristã é conhecer a Deus. E eu tenho certeza que quando você encontra com uma pessoa que conhece a Deus, eu particularmente, irmãos, eu fico admirado quando a pessoa conhece a Deus. E aqui eu não estou falando de nível de escolaridade, eu não estou falando de faculdade, eu estou falando de nada disso. A pessoa que conhece a Deus, ela é diferente. Já andou com quem conhece a Deus? Talvez você seja essa pessoa que conhece a Deus. Andar com gente que conhece a Deus é diferente. A pessoa tem intimidade, a pessoa busca o Senhor, a pessoa consegue ouvir a voz de Deus, é sensível à voz de Deus. A pessoa consegue rapidamente se arrepender dos seus pecados. A pessoa não tem receio de falar das suas falhas, não esconde as falhas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre conhecer a Deus. E existe uma diferença sobre isso. Conhecer a Deus e conhecer sobre o que os outros conhecem sobre Deus. A tua história precisa ser uma história particular com Deus. Precisa ser uma história única com Deus. Então, Provérbios 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu gosto muito desse texto, porque parece que é um enigma, parece que a gente está lendo algo que, nossa, esse provérbio é difícil de entender. Não. Quando você conhece a palavra, você consegue identificar o que Salomão está dizendo aqui. Antes da gente entrar na minúcia do que esse provérbio quer dizer, eu quero trazer uma curiosidade para os irmãos. Esse provérbio faz parte de uma categoria de provérbios, do capítulo 25 ao capítulo 28, que é como se fosse um livro dentro de um livro. O rei Ezequias, né, foi um rei que foi muito conhecido pela a sua boa fama. Ele teve momentos notáveis, tanto em impulsionar o povo a buscar a Deus, impulsionar o povo a adorar o Senhor, e ele lembrou desses provérbios de Salomão e mandou os escribas resgatarem os livros que estavam perdidos. Então eles tinham lá os provérbios, e esses provérbios de Salomão estavam perdidos. O rei Ezequias mandou os escribas buscarem e colocarem junto com os outros provérbios que eles tinham, porque o rei Ezequias, ele prezava pela palavra de Deus. Então ele trouxe esses provérbios e o povo recitava esses provérbios direto, dia e noite ali, no meio da adoração, eles faziam isso. Então, esses são provérbios que a gente precisa olhar com carinho, porque, não sei se vocês lembram, o rei Salomão foi um rei que pediu a Deus sabedoria para governar. Não é sabedoria no modo geral, sabedoria para governar, e Deus deu. Deus deu sabedoria para governar, e ele foi inspirado em alguns provérbios. Eu gosto de alguns detalhes da vida de Salomão, que ele orava a palavra. Ele pegava a palavra e orava. A Bíblia vai demonstrar alguns momentos do rei Salomão orando o livro de Deuteronômio. E é importante a gente entender esse contexto sobre a vida de Salomão, que a gente consegue entender por que esse cara está falando isso nesse provérbio. Por que esse rei está falando que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é conhecê-la. A glória dos reis é encontrá-la. Para isso, a gente precisa entender quem são esses reis que o rei Salomão está falando.
Será que é algo que é só restrito a ele? Falar isso na posição do rei Salomão é muito confortável. Ele estava falando, a glória de Deus é ocultar certas coisas, e a dos reis é encontrá-las. Então, o que alguém que não conhece o contexto poderia entender? Então só o rei Salomão pode descobrir o que Deus está escondendo. Não. Deus está está inspirando o rei Salomão para nos dizer algo que precisa estar gravado no nosso coração. O Senhor nos chamou para sermos uma nação de reis e sacerdotes. O Senhor nos chama em Êxodo, o Senhor revela isso em Apocalipse também, em 2 momentos. E eu quero ler esses textos com vocês, se puder aí, abrir em Êxodo 19, versículo 6. Isso. Está lá, mas se você trouxer sua Bíblia, pode abrir também. Irmão Walter, obrigado pela água, tá? O senhor mesmo colocou ou foi outra pessoa? Foi ele, né? Senão ele está agradecendo errado. Êxodo 19, versículo 6, diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vou dar uma pausa aqui. Deus está falando isso para Moisés, tá? Em Êxodo 19, Moisés está no Monte Sinai com o Senhor, e Deus está falando isso para Moisés. Era o primeiro momento onde Deus iria falar das suas ordenanças, das suas leis, da sua vontade, dos seus sonhos, dos seus planos, para o seu povo, após tirá-los do Egito. Então, nesse momento, Moisés está ouvindo de Deus que ele queria que o povo fosse uma nação de reis e de sacerdotes. Irmãos, isso aconteceu? Sim ou não? Pergunta. Aquelas perguntas que a gente pode fazer num domingo de manhã. Isso aconteceu? Sim ou não? Carla está dizendo que sim. Quem tem coragem de dizer aí? Sim ou não? Quem acredita que sim? Levanta a mão. As mãos que se levantaram foram tímidas. Quem acredita que não? Ninguém acredita. Que bom que ninguém acredita nisso. Porque de fato aconteceu. A grande diferença é que alguns entenderam e outros não. Se você entende, você coloca em prática. Se você não entende, você não coloca em prática. Quando Moisés diz isso para o povo, e Deus se revela no Monte Sinai, você conhece a história que o Monte Sinai tremia, tinha barulhos de buzina, raios, trovões. O povo sente medo e interrompe esse relacionamento que Deus queria ter com o povo. O povo diz: Moisés, fala você com Deus e traz para a gente o que a gente precisa ouvir, porque dessa maneira eu não quero não, estou com medo. Só que a intenção de Deus era outra, era que o povo se posicionasse como sacerdotes mesmo, indo até a presença de Deus, e como reis, revelando isso ao mundo. E o fato é que alguns entenderam esse recado, alguns desfrutaram dessa intimidade, dessa conexão com Deus, e outros não. Na verdade, a grande maioria não desfruta disso. E até os dias de hoje. Existem outros 2 textos que revelam um pouco sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Se puder abrir aí para a gente. Isso. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos pecados por meio do seu sangue. Versículo 6. Constituindo-nos reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Apocalipse tem mais um relato de que Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. Deus nos fez reis e sacerdotes. Aquele primeiro recado que Deus estava dando a partir de Moisés, por intermédio de Moisés ali, era um recado para o povo de Israel. Essa mensagem em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, é para a igreja, para nós. Não é só aquele povo que é judeu. Nós que agora fazemos parte dos gentios, que a Bíblia diz, aqueles que conheceram o amor de Deus por intermédio de Cristo, essa palavra em Apocalipse capítulo 1 é para nós. Deus nos constituiu também um reino de sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10,
Põe aí pra gente. Isso. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa palavra agora é para todos aqueles que se arrependeram na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, vai ter uma galera aí que vai ser tipo os atrasados do Enem, né? Jesus, agora eu acredito, por favor, me perdoa. Então, essa galera vai ouvir isso da boca de Jesus também, da boca do seu povo. Então, é desejo de Deus que a nossa postura, enquanto crente, enquanto filho de Deus, é se posicionar como rei e sacerdote. Aí agora eu tenho algumas perguntas para vocês, irmãos. Um rei se mistura com qualquer tipo de gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Um sacerdote faz qualquer coisa, o que dá na telha? Sim ou não? Então, a grande verdade é, a gente não se posiciona como Deus quer que a gente se posicione. E por isso a gente não desfruta daquilo que nós lemos lá no início, em Provérbios capítulo 25. Que a glória de Deus é ocultar certas coisas, e a glória dos reis é conhecê-lo. Se nós não vivemos como uma postura de reis e sacerdotes, é impossível conhecer a Deus. É impossível. Você vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ter informações sobre Deus. Você vai ler livros de apoio, você vai participar da EBD, você vai ter informações sobre Deus. Só que conhecer a Deus é diferente. Vou dar um exemplo. Eu conheço o Robert, porque o Robert é meu amigo. O Robert já foi na minha casa, o Robert já usou o banheiro na minha casa, para fazer o número 1, número 2, inclusive. Cara, você é meu amigo, eu te conheço. Eu posso falar essas coisas. O Robert já tomou banho na minha casa, o Robert já dormiu na minha casa. Inclusive, o Robert é um dos coordenadores do PG. Se você não faz parte de um PG, faça parte. Inclusive, vou te expor. Teve um dia, uma terça-feira, vou expor mais, né? Teve um dia, o dia do PG do Robert é quinta-feira. Quem faz parte do PG aí, resgatar? Levanta a mão. Aí, ó. Jean tá aí, show. Dia do PG do Robert é quinta-feira. Uma terça-feira, o Robert aparece na minha casa. Que isso? O que está acontecendo? Ele, estou com fome, vim lanchar. Que bonito, que bonito. Mas, brincadeiras à parte, ele foi ali acompanhar como é que está acontecendo o PG lá em casa também. Então, eu conheço o Robert. Alguns irmãos aqui, eu não conheço com tanta intimidade. Eu só, oi, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, boa noite. Assim a gente se fala, mas conhecer a Deus é ter intimidade. E essa intimidade, como a intimidade que eu tenho com o Robert, por exemplo, faz o Robert abrir o coração dele e falar assim, cara, estou sonhando em fazer tal coisa. Quarta-feira, né, a gente estava conversando. Esses dias ele estava falando comigo, cara, estou com planos de fazer tal coisa, estou sonhando em fazer tal coisa. Deus é capaz de compartilhar os seus sonhos e os seus planos com o seu povo. Deus, ele pode fazer isso. Eu não sei se você tem essa informação, se você sabe disso, mas Deus quer compartilhar os seus sonhos comigo e com você. Mas para isso você precisa conhecer a Deus. Conhecer. E às vezes a gente trata o nosso relacionamento com Deus com tanta formalidade, com tanta rigidez, que a gente acha que nós não somos merecedores disso. Nós não podemos desfrutar isso. Não, isso é uma função só para o pastor. Isso é uma função só para o meu líder de PG, para o meu professor de EBD. Não, meu irmão. Você pode também ouvir o que Deus sonha, ouvir o que Deus sente, ouvir o que Deus pensa, num relacionamento com Ele, num tempo de qualidade com o Senhor, orando, conversando com o Senhor. Às vezes a tua oração está limitada a despejar pedidos ao Senhor. E aí, se alguém te pergunta se você ora todo dia, você vai falar, eu oro. Mas é uma oração que te leva a conhecer a Deus? Ou é uma oração que você tem uma lista de pedidos e você despeja tudo nos pés do Senhor ali? Ele vai te ouvir, Ele vai atender a sua oração, mas você vai deixar de desfrutar algo incrível na presença de Deus, que é conhecer Ele, conhecer o Senhor. Eu não sei você, meu irmão, mas eu me incomodaria de ter uma riqueza na minha frente e não desfrutar dessa riqueza.
Deus não é o realizador dos seus pedidos. Deus é aquele que quer revelar o seu coração para você. Não é da forma que você aprendeu, talvez. Não é da forma que você descobriu. Então é assim, né? Para eu conseguir fazer as coisas, para minha vida ser bem-sucedida, para eu ter sucesso na minha vida profissional, para minha família ser abençoada, eu preciso orar e pedir a Deus. É isso que se resume a vida? Não. Não. A vida não se resume a isso. Se fosse só isso, seria até mais fácil. Não que buscar a Deus seja difícil, não que conhecer a Deus seja difícil, mas seria uma vida de A e B, de sim e não. Mas existe mais, existem nuances que você precisa observar na palavra de Deus e falar: Senhor, eu quero te conhecer. E a tua vida com Deus vai saltar, meu irmão. Se você está achando que tua vida espiritual está estagnada, a partir do momento que você tiver a coragem de fazer essa oração, a tua vida espiritual vai avançar. A tua vida espiritual vai crescer muito. Bom, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Existe um profeta, o profeta Oséias, ele fala sobre conhecer a Deus. E conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3. Já está lá projetado? Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Próximo. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá, virá a nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Bom, eu gosto bastante desse texto, porque esse texto nos mostra muitas coisas. Primeiro, Oséias está falando para o povo o que Deus fez e o que ele vai fazer. Só que esse texto se torna familiar para nós que conhecemos o que Jesus fez lá na frente. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. O que Oséias está dizendo aqui? Depois de 2 dias nos trará a vida, e no 3º dia nos ressuscitará. Olha como conhecer a Deus se revela nos detalhes. O profeta Oséias, ele estava profetizando sobre algo que ele não conhecia, que era Jesus. O profeta Oséias estava profetizando sobre um tempo que ele ainda não viveu, e ele já estava falando sobre Jesus. Quando nós conhecemos a Deus, tudo em nossa vida aponta para Jesus. Quando nós conhecemos a Deus, todas as nossas palavras apontam para Jesus, todas as nossas ações apontam para Jesus. Assim como o profeta Oséias estava profetizando para o povo que estava sendo liberto do cativeiro, mas estava apontando para uma revelação muito maior, que era a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Meu Deus, travei. Mas a grande questão, irmãos, é: a sua vida hoje aponta para Jesus? O que você conhece de Deus hoje aponta para Jesus, ou você está vivendo em círculos? É muito normal, tá? A gente viver uma vida que serve para agradar os nossos próprios interesses. Viver uma vida que serve para realizar os nossos próprios sonhos. Só que não faz o menor sentido se, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, dizemos que queremos morrer para nós mesmos e queremos viver para glorificar Ele, viver para os nossos próprios sonhos. Isso revela que a gente não conhece a Deus. Isso revela que a gente não busca conhecer a Deus. Se você acorda, vive o seu dia, pensando em construir coisas para você mesmo, eu quero te dar uma notícia: você não conhece a Deus. Se você dorme e acorda pensando em coisas que você precisa construir para você mesmo, você não conhece a Deus. Você precisa conhecer o Senhor. É duro isso que eu estou dizendo, mas você precisa acordar hoje, o quanto antes. Se os seus sonhos servem apenas para realizar
as coisas que você tem na sua mente, que a sua família sonhou para você, talvez. Você cresceu numa família de advogados. E aí, agora você tem que ser advogado, porque esse é o sonho da sua família. Tá, e o sonho de Deus? Fica onde nessa história? Você cresceu numa família de arquitetos, que todo mundo é arquiteto. Família de médico. Tá. Família, olha só, família de pastores. Ah, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, e agora eu tenho que ser pastor também? Não necessariamente. Se o sonho de Deus for outro para a sua vida, não tem problema. Você tem que seguir o sonho de Deus. Mas eu vou reforçar. Mas para isso você precisa conhecer. Para isso você precisa conhecer a Ele. O que o profeta Oséias está chegando à conclusão é que, para viver tudo isso, conheçamos e nos esforcemos em conhecer o Senhor. Para viver todas essas promessas que o profeta está profetizando, a gente precisa se esforçar em conhecer ao Senhor. E eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Talvez haja também uma confusão de conhecer o Senhor é trabalhar para Ele. Não. Existe uma coisa que é muito clara no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês. Se o seu trabalho para o Senhor, se o seu serviço no Senhor não revela o quanto você conhece dele, você está sendo só um ativista. E eu luto todos os dias para não ser um ativista. Tem que servir na igreja porque tem que servir. Não, isso está errado. Você serve na igreja porque você conhece a Deus. E você conhece a Deus e por isso você serve na igreja. É uma coisa que se alimenta. O seu serviço é o reflexo do quanto você conhece a Ele. Mas se você conhece pouco de Deus, para você é só um trabalho. Para você é só um pedido que um líder está fazendo. Ah, meu líder pediu para fazer. Meu pastor pediu para vir. O meu líder lá no estacionamento pediu para ficar aqui na escala hoje. E você está ali cumprindo a escala. Meu líder do louvor pediu para ficar na escala hoje. E eu estou aqui cumprindo a escala. O líder da recepção está pedindo para você ficar na escala. E a gente vai, de tempos em tempos, só fazendo o que outras pessoas pediram para nós fazermos. Mas quando você conhece a Deus, um abraço que você dá na pessoa revela a tua intimidade com Deus. Uma música que você canta revela a intimidade que você tem com Deus. E aqui, irmãos, nesse lugar que nós chamamos de igreja, que nós nos reunimos como família de Deus, não é a reunião daqueles que escolheram trabalhar em prol da mesma causa apenas. É a reunião daqueles que conhecem a Deus. É o encontro daqueles que passaram de segunda a sábado conhecendo a Deus. E no domingo a gente vai revelar para Deus e um para os outros o quanto nós conhecemos de Deus durante essa semana. Eu sei que às vezes é constrangedor fazer isso, mas olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: o quanto de Deus você conheceu essa semana? Agora olha para a pessoa que está do outro lado, se tiver, e pergunta para ela também, para ela não ficar no vácuo. Quanto de Deus você conheceu essa semana? Eu quero conhecer também. Sabe, é legal a gente chegar no final do culto e conversar nesse intervalo que a gente tem entre o culto da manhã e a EBD, e ouvir histórias de algo que Deus fez na sua vida. Eu quero, em algum momento, parar com o Cássio, e o Cássio falar assim: cara, esses dias eu estava orando, e Deus falou algo tão especial comigo. Eu quero, irmãos. É assim que eu cresço espiritualmente. É assim que você cresce espiritualmente. É assim que você desenvolve no outro o que Deus desenvolveu na sua vida. É assim que a minha fé é fortalecida. É assim que a sua fé é fortalecida. Estou vendo a Karine aqui, e esses dias ela desfrutou de uma bênção, que é a inauguração da loja dela. Eu estou feliz com isso também, porque ela compartilhou lá no Instagram, tal, publicou, o pastor foi lá orar, pastor Douglas, pastor Davidson foram lá orar e tal, na inauguração, beleza. Mas eu quero, irmãos, que isso seja a níveis estratosféricos, porque a gente não pode viver uma vida só pensando na conta que tem para pagar amanhã. A gente não pode viver uma vida pensando só na cadeira que tem que colocar no lugar no final do culto. Não, Deus tem mais. Deus tem mais. Eu preciso que a minha fé seja fortalecida. Eu preciso que a minha fé cresça. Você também precisa, porque tem vezes que você está meio borocochô,
que a fé está meio para baixo. É normal, tem o dia bom e tem o dia mal. Mas no dia mal eu quero ser fortalecido por alguém que conhece a Deus. Você precisa ser incomodado por isso nessa manhã. Eu quero te desafiar de verdade, irmãos, a ser incomodado por isso. A olhar para a sua vida espiritual e falar assim, aonde eu estou indo? Para onde eu estou indo com a minha vida espiritual? Aonde eu quero chegar com a minha vida espiritual? E a grande verdade é, nós estamos estagnados, irmãos. Nós paramos. E eu quero reforçar isso. Se o seu serviço não te leva a conhecer a Deus, é só ativismo. Nós estamos no ano do servir. E eu preciso reforçar esse ponto. Não é só servir pelo servir. É servir porque você conhece a Deus. Amém? Bom, mais uma vez, eu quero quebrar talvez alguns conceitos que tenham na sua mente. Como eu disse, é normal a gente pensar que o conhecer a Deus é restrito para algumas pessoas. Ah, esse homem é um homem de Deus e ele conhece a Deus. Ah, essa mulher é uma mulher de Deus, caramba, mulher de oração, ela conhece a Deus. Só que isso está disponível para todos nós. E eu quero dar alguns exemplos aqui, na Bíblia. Eu vou falar da pessoa e o texto onde isso se encontra. Se você quiser anotar, a gente não vai ler. Eu só anotei aqui para você ter a noção de quantos homens e mulheres conheceram a Deus, além do seu serviço. Foram homens e mulheres que trabalharam muito para o Senhor, serviram muito ao Senhor, mas conheceram a Ele também, na intimidade. Moisés, para mim é o primeiro exemplo, Êxodo capítulo 33, do verso 13 ao 18, Moisés, ele foi chamado para ser o libertador do povo, tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Mas Moisés não se conformou em cumprir apenas a sua função. Chegou um momento que, ali, falando com Deus, Deus mostrou para ele, esses são os 10 mandamentos, essas são as leis que o povo vai seguir. Quarta-feira eu estava falando sobre isso, que Deus colocou o modelo do tabernáculo para Moisés inspirar o povo a construir. Moisés foi ali, perfeito, seguiu tudo que Deus mandou. Mas chegou uma hora que ele falou, Deus, peraí, agora eu quero te ver. Não, eu estou fazendo aqui as coisas, me mostra a sua glória. Aí Deus, não dá, se eu te mostrar, você morre, né, meu amigo? Eu vou passar, você vai olhar pela fenda da rocha. E Moisés viu a glória de Deus, a ponto dele descer e o seu rosto ficar brilhando. Moisés quis conhecer a Deus, além do serviço que ele prestou a ele. Davi, Salmos capítulo 27, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a ela eu buscarei, que eu possa habitar na sua casa dia e noite, todos os dias da minha vida. Ele foi rei em Israel, mas ele decidiu habitar na presença de Deus, ele quis conhecer o Senhor. Salomão, em 1 Reis capítulo 3, versículo 9 e 10, ele foi um rei e também foi juiz, ele julgou muitas causas. Quantos aqui lembram da causa daquela mãe que chegou com seu filho, que a outra tinha enganado ela, e ele julgou, então vamos partir o filho no meio, para decidir de quem é a mãe, de quem é o filho, né? E aí a mãe verdadeira se revelou ali naquele momento. Foi um homem muito sábio para governar, governou com excelência, mas ele quis conhecer a Deus, ele quis buscar conhecer ao Senhor também. Isaías, ele foi um profeta, mas ele quis conhecer o Senhor. O apóstolo João me chama muita atenção, irmãos. Em Apocalipse, você pode observar que ele compartilha ali, ele está entregando a profecia que Jesus está passando para ele, às igrejas do Apocalipse. E depois de ter feito tudo isso, a Bíblia vai dizer que se abre uma porta no céu, e Deus convida ele para conhecer os segredos que vão acontecer no fim. Isso me chama muita atenção. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse tipo de gente que faz muito para Deus, mas Deus fala assim, meu filho, vem cá, que eu quero te mostrar um segredo, que eu quero te revelar um segredo, eu quero te contar uma história. O apóstolo Paulo foi um apóstolo, foi missionário, visitou muitas igrejas, enviou muitas cartas, enviou muitos líderes, né? O próprio Timóteo foi um pastor enviado e consagrado por Paulo.
mas ele chega à conclusão de que eu considero tudo como perda, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Por conhecer a Cristo. Paulo não perdeu de vista isso. Paulo não perdeu de vista que conhecer a Deus era mais importante do que tudo que ele tinha feito. E ele fez muita coisa. E aí, irmão, a gente cria um filtro quando a gente vê esse tipo de coisa. A gente cria um filtro. Porque alguém pode chegar perto de você e falar assim, eu tenho 20 anos de caminhada cristã. E daí? Quanto você conhece de Deus? Eu tenho 50 anos servindo na casa de Deus. Tudo bem. E o quanto você conhece de Deus nesses 50 anos? Sabe por quê? Porque eu vou esperar muito. Vou esperar muito de alguém que está na casa de Deus, servindo há 50 anos. Eu não vou nem jogar um número muito alto. 1 ano já é o suficiente. 6 meses é o suficiente. Não importa o tempo. Mas se você serve na casa de Deus, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa se expor a esse Deus que você serve. Você não pode estar servindo só como algo que alguém te pediu para fazer. O teu ministério não pode ser algo que alguém te pediu para fazer. Um dia alguém me falou que eu seria um conselheiro de embaixada. Um dia Deus me revelou que eu seria um pastor. Um dia Deus me falou que eu seria um advogado, que iria abençoar muitas vidas. Tudo bem. Você está exercendo o que Deus te pediu para fazer, mas você está conhecendo o Deus que te enviou? Nessa manhã eu quero te provocar a entender isso, irmão. Não dá para servir a Deus sem conhecer a Ele. Não dá. Outros exemplos que a gente tem aqui, o próprio profeta Daniel. Ele foi um administrador ali no Império Babilônico, fez grandes coisas, mas esse cara era o cara da intimidade. Ele vivia uma plena intimidade com Deus. E, mais uma vez, eu quero reforçar. É normal a gente falar assim, mas era Daniel, né, mano? Não, aí, tá. Mas eu quero mesmo dizer, mas é o Davi. É o Davi mesmo. Davi, cara, o Davi é o cara da intimidade. Eu quero dizer, é o irmão Fábio. O irmão Fábio é o cara da intimidade com Deus. Eu chegar perto dele e vai falar, cara, essa semana eu estava orando por você. E Deus me falou algo. Eu já até dou 2 passinhos para trás. Calma aí, irmão Fábio, chega devagar. A gente precisa viver num ambiente assim, onde as pessoas buscam ao Senhor. E a gente ouve, sabe, quer conhecer os segredos que Deus revelou para você e para os outros irmãos. Tem tantos outros exemplos aqui, eu quero realmente falar deles. Existem também mulheres que foram muito usadas por Deus e conheceram plenamente o Senhor. A Maria, em Betânia, Maria de Betânia, foi conhecida como uma mulher de serviço, de servir ao Senhor. E ela serviu como alguém que revelou o momento da purificação ali, da purificação de Jesus antes dele ser crucificado, de purificar o corpo de Jesus. E ela se derramou aos pés de Jesus, porque ela sabia de quem ela estava perto ali naquele momento. Ana, a mãe de Samuel, eu falei disso na EBD, na semana passada, inclusive. Ela estava querendo tanto um filho, mas chegou um momento que ela conheceu o desejo de Deus. Deus queria um sacerdote. Eli já não estava mais cumprindo a sua função. E aí, Deus usou Ana para gerar um filho, que seria o sacerdote, Samuel. Débora foi juíza e profetisa, mas mesmo tendo autoridade política e espiritual, ela buscou agir conhecendo ao Senhor em detalhes. Maria, a mãe de Jesus, foi usada por Deus para gerar o Messias, mas ela quis conhecer ao Senhor. Tanto que a gente conhece o Cântico de Maria. Priscila também foi muito usada por Deus. Paulo menciona Priscila e Áquila, uma das suas cartas, e ela foi muito usada por Deus, mas Priscila tinha o conhecimento profundo na fé. Esse é um dos atributos que Paulo diz sobre Priscila. Ele diz, essa é uma mulher que tem um conhecimento profundo da fé. Como você é conhecido? Você é conhecido por alguém que faz algo para Deus? Ou é conhecido por alguém que conhece o Senhor? Irmãos, eu não quero ser conhecido como
seminarista, como líder do louvor. Eu não quero. Eu quero ser conhecido como alguém que conhece o Senhor. Eu não sou nem um pouco preso a títulos, eu não sou nem um pouco preso ao que as pessoas podem achar que eu sou. De verdade, eu quero conhecer o Senhor. E eu quero inspirar os irmãos a viverem isso também. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. Por último, eu quero te levar a pensar em algumas palavras que Jesus traz. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, a gente vai ler do versículo 25 ao 27. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Mateus 11, versículo 25 ao 27. Conhecer a Deus nos faz amigos de Deus. E a gente vai ler um pouco sobre isso em alguns textos aqui. Mateus 11, 25 e 27. 25 ao 27. Amém? Amém? Bom, naquele tempo, respondendo Jesus, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Bom, vamos fazer uma pausa aqui. Jesus, ele começa orando ao Senhor e agradecendo porque Deus escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos. A minha versão está dizendo assim, dos sábios e dos entendidos. Quando eu li esse texto, eu falei assim, meio confuso isso. Porque Deus quer se revelar aos reis e aos sacerdotes. Na minha cabeça, um rei e um sacerdote é sábio e entendido. E Jesus está falando que ele ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos. Espera aí, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender. E aí, irmãos, o que Jesus está falando aqui sobre esses sábios e entendidos, no original, no grego mesmo, esses sábios são pessoas que se julgavam sábios diante da sociedade. Esses entendidos são pessoas que se julgavam muito entendidos diante da sociedade. Não é aqueles sábios e entendidos espiritualmente. São sábios e entendidos de acordo com o seu próprio conhecimento. Jesus está dizendo, Deus ocultou essas coisas de vocês. Vocês que se acham muito sábios, que pelos livros querem conhecer as coisas, Deus não revelou essas coisas a vocês. E aqui eu quero fazer um parêntese. Deus não quer que o seu povo seja ignorante. Não quer que o seu povo seja burro, que não conheça as coisas. Não quer que o seu povo não tenha entendimento das coisas. A grande verdade é que Deus quer que a gente cresça em conhecimento também. A Bíblia vai dizer que Jesus crescia na graça e no conhecimento. No conhecimento de Deus, no conhecimento das leis. Agora, você não pode usar o seu conhecimento terreno para chamar de conhecimento de Deus. Não pode. Você não pode usar o que você conhece de informação da palavra para dizer que é um conhecimento de Deus. Porque, irmãos, eu tenho vários versículos decorados na minha mente. Você pode também ter vários versículos decorados na sua mente. Mas isso não é conhecimento de Deus. Não é. Você pode conhecer de teologia, mas não é conhecimento de Deus. Você pode conhecer muito de qualquer assunto relacionado à palavra de Deus, mas isso não é conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é desfrutar dele na intimidade. É ouvir os segredos que saem do seu coração. E isso, você não vai conhecer pela teologia, você não vai conhecer por nenhuma ferramenta externa. Você vai abrir a palavra, você vai abrir a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai pedir, Espírito Santo, me mostra, me ensina o que o Senhor quer dizer aqui. Tem algo aqui que o Senhor quer me revelar? E aqui eu também não estou falando de uma nova revelação, você vai criar um novo conhecimento. Não, é revelar segredos para a sua vida, talvez para a sua família. Jesus está falando contra essas pessoas,
que se julgam entendidos demais, que se julgam sábios demais. Esse segredo não foi revelado a essas pessoas. Esse segredo foi revelado aos pequeninos, aos filhos do meu Pai, assim como diz Jesus. Mateus capítulo 13, a gente vai ler do versículo 10 ao versículo 17. Diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Vou fazer uma outra pausa aqui. Jesus estava diante de quem? Diante de quem, igreja? Vamos lá, acompanha comigo. Diante dos discípulos. Amém? Tinha algum rei ali entre os discípulos? Sim ou não? Tinha algum sacerdote ali entre os discípulos? Sim ou não? Pescadores, homens comuns, igual eu e você, homens comuns. Jesus está dizendo o quê? Volta lá no versículo 10, versículo 11, abre aí o versículo 11. Lacerda, versículo 11, Mateus capítulo 13, versículo 11, a gente vai continuar no mesmo texto. Mateus, isso. Mateus está em Marcos. Mateus. Tudo bem, tudo bem. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Jesus estava falando em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, perdão, que aos sábios entendidos o Pai ocultou essas coisas, mas a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Está disponível para mim e para você, irmãos. Está disponível para nós. Não aos que se julgam sábios e entendidos. Deus já disponibilizou isso para mim e para você. Vamos continuar aqui, versículo 12. Pois, ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Próximo. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Até o 17. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Está pequena a letra ali, eu estou precisando de um óculos. Insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E assim não fosse. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas, bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Lembra do profeta Oséias, que a gente disse lá no começo da mensagem? Ele estava profetizando sobre essas coisas que Jesus está falando para os discípulos agora. E ele não viu, ele desejava ver isso, e ele não viu, mas os discípulos estavam conhecendo. Eu e você conhecemos, eu e você já ouvimos falar. A nossa postura agora não pode ser como aqueles que ouviram e endureceram o seu coração. Viram e não conseguiram enxergar, ouviram e não conseguiram entender. Nós precisamos estar atentos. Para isso você precisa conhecer a Deus. Para isso você precisa buscar conhecer a Deus. Eu gosto muito, esse texto eu não tinha colocado aqui, mas eu gosto muito de um texto que está em João capítulo 3, onde Jesus encontra com Nicodemos. Nesse texto, Jesus vai dizer para ele assim: Nicodemos, na verdade, eu te digo,
que não é possível você ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Nicodemos fica confuso, faz aquela pergunta para Jesus, dizendo: como posso eu, sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus diz: na verdade eu te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Vocês, irmãos, precisam entender uma coisa nessa manhã. Todos nós precisamos entender nessa manhã, que a gente não pode ser como o que Jesus está dizendo, tanto para os discípulos, quanto para Nicodemos. Nós não podemos ver e não entender o que estamos vendo. Nós não podemos ouvir e não entender o que estamos ouvindo. Nós precisamos de verdade mergulhar no Senhor, conhecer o Senhor, para entender o que Ele está revelando ao nosso coração. Mergulhar na presença do Senhor. Dizer: Senhor, chega, eu não quero mais viver essa vida de mesmice. Eu quero te conhecer. Pede: Espírito Santo, me revela, Espírito Santo, me mostra. Muda a minha vida por completo. Sabe, num dia de calor, quando você está com calor e tem a disponibilidade de ir na casa de alguém com piscina, você só quer dar um tibum, ou vai na praia. É essa postura que a gente tem que ter. Senhor, eu quero mergulhar na tua presença e conhecer o Senhor. Conhecer, desfrutar do que o Senhor tem para a minha vida. Por último, eu quero ler só mais um texto com os irmãos. João capítulo 15, versículo 15. Versículo 15. Isso. Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Deus nos deu de presente tudo o que Ele ouviu do Senhor. Jesus nos deu de presente tudo o que Ele ouviu do Pai. Cabe a mim e a você desfrutar disso. Cabe a mim e a você desfrutar desse presente. Nessa manhã, você reconhece que você precisa conhecer mais de Deus? Diante de tudo isso que a gente conversou, diante de tudo isso que a gente conseguiu perceber na palavra, você reconhece que você precisa conhecer mais de Deus? Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, para a gente orar. Sair dessa mesmice, sair talvez de uma vida espiritual que não cresce, sair de uma vida espiritual que não se desenvolve no Senhor. Você pode realizar muitas obras, mas no último dia, Jesus vai convidar para participar do reino celestial aqueles a quem Ele conhece. Ele vai olhar nos teus olhos e Ele pode dizer: eu te conheço. Hoje você tem a certeza de que Jesus te conhece e você conhece a Ele. A gente conhece a palavra e o texto diz: muitos chegarão a mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Dá tempo, irmão. Dá tempo de conhecer a Deus. Dá tempo de desfrutar. E não só como um medo de não entrar no céu. Ah, Jesus precisa me conhecer e eu preciso conhecer a Ele porque eu preciso entrar no céu. Não, você pode desfrutar de coisas grandiosas aqui na terra. Aqui hoje. Hoje. Conhecer a Deus é um presente. É um presente disponível para mim e para você. E Ele não te chama mais de servo, Ele te chama de amigo. E nessa manhã, o seu amigo quer falar com você. Nessa manhã, o seu amigo quer te conhecer. Nessa manhã, o seu amigo quer revelar segredos ao seu coração. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar com você nessa manhã. Pode fechar os seus olhos. Se você é essa pessoa que deseja conhecer mais o Senhor, diante de tudo isso que a gente falou aqui, começa a abrir o seu coração falando: Senhor, eu preciso te conhecer.
enquanto nós vamos louvar ao Senhor, faça uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso muito da sua presença. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te conhecer, pelo privilégio que nós temos de ter disponível e ouvir da sua própria boca, Senhor, que a sua glória está em ocultar certas coisas, mas a nossa glória, a glória dos reis, está em descobrir essas coisas. Nós queremos desfrutar, Senhor, da intimidade contigo, de passar tempo contigo, Senhor, de conhecer segredos do seu coração. Nós queremos conhecer, ó Pai, segredos que estão no seu coração. E nessa manhã eu oro por mim e pelos meus irmãos. Abra o nosso entendimento para que possamos conhecer mais de Ti, Senhor. Conhecer mais de Ti. Os dias bons vão vir, os dias maus vão vir, mas não importa, porque nós conhecemos a Ti, nós queremos conhecer a Ti. Não importa se estamos num tempo de bênçãos ou num tempo de escassez de bênçãos. O que importa é que conhecemos o Senhor. E que o maior orgulho da nossa vida seja conhecer a Ti, ó Pai. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma o nosso entendimento, que a gente saia daqui nessa manhã diferente da forma que nós entramos, conhecendo o Senhor, conhecendo o Senhor. Que o Teu Espírito nos impulsione a buscar conhecer mais de Ti, Senhor, mais de Ti. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém e amém. Pastor. Amém, irmãos? Amém. É bom a gente poder estar aqui e conhecer mais o Senhor, conhecer mais uns aos outros. Por isso a escola bíblica dominical é uma das ferramentas que Deus usa para que a gente conheça mais da sua palavra. A oração, nós temos os cultos de oração acontecendo na nossa igreja, para que haja esse tempo de busca do Senhor a cada instante, não é? Então, participe mais de tudo que Deus tem proporcionado à nossa igreja viver, para a gente crescer juntos, para a gente crescer nessa intimidade com Ele a cada momento. É uma oportunidade que Deus nos dá de caminharmos juntos, servindo ao Senhor, não é? Em todo o tempo da nossa vida. Então, que você busque isso, que você busque essa intimidade com o Senhor, não só quando a gente está aqui nesse lugar, mas todo dia da nossa vida, todas as manhãs, sempre buscando conhecer mais do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Lohan, por essa manhã, pela mensagem, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de erguer as nossas vozes em louvor ao Senhor. Pedimos que o Senhor aqueça os nossos corações, incendeie os nossos corações com um amor profundo por Ti, uma sede da Tua palavra, uma sede da Tua presença, uma fome de Ti a cada instante, Senhor, para que sejamos fortalecidos em Ti. Quanto mais íntimos do Senhor, mais conhecedores da Tua vontade e dos Teus propósitos, mais serviremos a Ti,
mas seremos motivados a viver para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por cada momento que vivemos aqui. Obrigado, e nós já te agradecemos pelas classes da IBD que vão se reunir logo a seguir, ó Pai. Usa cada professor, usa cada momento, para que possamos crescer juntos, possamos amadurecer na nossa fé, possamos frutificar para a glória do Teu nome. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Cuida de nós, Senhor. Nos fortalece a cada instante e nos faz frutificar para o Teu santo nome. Cuida de nós, é o que nós pedimos nesta manhã. No nome que é sobre todo nome, esse nome poderoso, soberano, esse nome que jamais perdeu uma batalha, por isso é invencível. O nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está perto de você. Deseja um domingo abençoado. Nós vamos ter um tempo de intervalo. Vamos nos dividir em nossas classes. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família.